Então, bom dia a todos. Estamos no qual encontro, Cris? Não decorei. Geral Boa, 212. boa Ive, tarde, não. Eu disse bom dia, tá? ai, bom dia. Bom dia. E do O livro, 20º. 20º encontro do livro Nova Consciência, que a gente está lendo. Eu vou abrir com um verso, logo depois a Cíntia vai começar a leitura para a gente, e que seja uma boa leitura para todos nós. Nós que aqui estamos, fiquemos calados, em silêncio. Não digamos seu nome, permaneçamos em silêncio, oremos em silêncio. Quem disser quem ele é, necessita ser ele. Amém. Não tem nome, não sei quem escreveu, mas é do livro Orações. Muito bem. Cíntia, então a gente vai retomar quais são os objetivos da Escola do Altruísmo. Tá. Porque eu estou aqui na página 64, o meu é digital. Tá. Qual é o começo do parágrafo? Isso. Difundir a ciência espiritual. Na página 64, quais são os objetivos da Escola do Altruísmo? Eu estou aqui. Qual é o impulso central? Não. É antes. É na página. Cadê? É a segunda parte. É Logo depois, Cíntia. É um pouco depois. Um pouco depois da 64. Não, um pouco. Você achou qual é o impulso central da Escola do Altruísmo, esse subtítulo? Vai Isso. andando, aí vem duas imagens. Isso. Mais um pouquinho, aí vem o subtítulo. Quais são os objetivos da Escola do Altruísmo? Ah, é que para mim aqui aparece como 65. Estranho. Mas tá bom, encontrei. Quais são os objetivos da Escola do Altruísmo? 1. Difundir a ciência espiritual, antroposofia, no mundo como complemento indispensável das ciências naturais. 2. Despertar o maior número possível de pessoas para a nova consciência, alma da consciência. 3. Introduzir os conceitos da ciência espiritual na convivência humana por meio da prática do altruísmo como veículo do desenvolvimento humano. 4. Tornar-se visível para todas as pessoas que buscam respostas, não prontas e não dogmáticas, a fim de que cada pessoa possa formar sua própria filosofia de vida. Por que o nome Escola do Altruísmo? Altruísmo é um conceito universal que pode ser compreendido por qualquer pessoa, independentemente de seu grau de instrução, e pode ser praticado independentemente de crença, religião, raça, cor ou idade. O grau de altruísmo praticado em uma sociedade define a dignidade humana reinante e a solidez de suas instituições. Para uma vida social saudável, o altruísmo absoluto não pode ser o objetivo. Seria só mais um radicalismo fadado, de antemão ao fracasso. O que devemos buscar é o equilíbrio sadio entre egoísmo e altruísmo. A partir do momento em que um domina o outro, temos ou a luta no extremo do egoísmo ou a paralisia no extremo do altruísmo, na forma de comunidades fechadas ou de irmandades. Como no caso de todas as polaridades, a busca pelo caminho do meio, como forma de equilíbrio ativo, não passivo, entre os extremos,
é o caminho do desenvolvimento. Existem situações nas quais deve predominar o egoísmo e outras em que deve predominar o altruísmo. O altruísmo pode ser treinado de maneira objetiva e livre de qualquer ranço moralista ou proselitista. Já o egoísmo acontece por si só no homem atual. Localizando a atuação da escola. Para localizar a atuação da escola, precisamos tentar enxergar o entorno. Nessa atividade, enxergo processos de morte em todo lugar. A maioria dos problemas que encontro tem a ver com processos de morte. A seguir, tentarei mostrar uma relação de diferentes problemas, divididos em posições qualitativamente diferentes. Aí tem uma coluna na natureza. Poluição do ar, poluição da água, poluição da terra, buraco na camada de ozônio, aquecimento global, extinção de espécies e desertificação do planeta. São todos processos de morte. No âmbito social, 1% da humanidade possui 50% da riqueza mundial. Alguns estão se afogando na opulência, enquanto outros estão morrendo de fome. A corrupção inviabiliza a democracia. Especuladores e agiotas são as sanguessugas da economia. Alguém precisa trabalhar para sustentá-los. A ignorância por falta de educação gera uma manada de dependentes inconscientes. Atualmente, a atitude básica no âmbito social é a desconfiança. São todos processos de morte. Na alma humana, egoísmo, isolamento, solidão, o único amigo é o cachorro, perda dos preceitos morais, medo, falta de iniciativa, mecanismo do pensar, vegetalização do sentir, animalização do querer. São todos processos de morte da alma. No espírito, materialismo, ateísmo, o homem é um animal racional, a existência não tem sentido. O espírito é um deserto, nada vive, nada cresce, nada evolui. Olhando para essa relação, fica claro que a atuação da escola do altruísmo apenas faz sentido no âmbito espiritual e da alma humana. Essa escola não se vê como escola de iniciação. Para isso, existe a escola superior livre de ciência espiritual da sociedade antroposófica. A escola do altruísmo também não age no fronte da atuação social. Para isso, existem milhares de pessoas, ONGs e grupos que se confrontam diariamente com os problemas encontrados nas comunidades e na sociedade. A escola quer se localizar no meio dos dois e formar a ponte entre o ideal de uma visão espiritual, orientada pela antroposofia, e a realidade concreta encontrada no mundo, dando apoio àquilo que outros sabem fazer com mais experiência e competência. Que tipo de apoio a escola quer dar? Uma iniciativa social precisa de um grupo de pessoas, um objetivo claro, uma estratégia coerente, uma fundamentação espiritual, apoio espiritual, anímico e material, uma rede de contatos. Para todos esses itens, a escola quer dar apoio.
A escola do altruísmo quer disseminar o altruísmo na época da alma da consciência como alternativa real e praticável no mundo, a fim de criar o futuro que queremos. Ela quer ensinar o que os livros não ensinam e desenvolver formas didáticas que favoreçam o desenvolvimento da nova consciência e do altruísmo. Não queremos apenas conscientizar, mas queremos conscientizar, mobilizar, treinar, acompanhar e apoiar. 2 pontos. Indivíduos. Indivíduos que queiram se tornar personalidades integradas, conscientes, livres, respeitadas, que contribuam para a evolução positiva da humanidade. Somente um eu forte e seguro pode praticar altruísmo. Só posso dar aquilo que eu tenho. Só posso dar o que eu tenho. Que queiram difundir a poderosa imagem espiritual do homem, como síntese das forças do cosmos, em oposição à imagem unilateral do materialismo. Que queiram difundir o conhecimento do processo de desenvolvimento da humanidade no contexto global da evolução, dando sentido e objetivo à nossa existência. Grupos cujos participantes se reúnam em torno de projetos sociais com base na visão espiritual do homem. Que queiram aprender as dinâmicas e as leis de desenvolvimento de indivíduos e grupos de trabalho, a fim de realizarem juntos projetos de desenvolvimento com sucesso, os quais possam contribuir para a evolução positiva da humanidade. Há muitos grupos que já exercem um trabalho de desenvolvimento humano, e a escola do altruísmo pode agregar novos aspectos ao trabalho deles e ajudar a inovar o que já está sendo feito. Organizações que queiram contribuir para a evolução positiva da humanidade por meio de transformações de sua própria maneira de atuar no mundo, tendo como base a imagem espiritual do homem, sem a qual a questão social não tem solução, conforme Rudolf Steiner. Para a fundação da escola, buscamos estímulo na seguinte chamada de Rudolf Steiner. É necessário adquirir a consciência da necessidade de uma escola do altruísmo para a nossa época atual. Uma renovação moral e um aprofundamento da vida ética somente podem surgir por meio do treinamento para o altruísmo. Devido às circunstâncias da época atual, a escola do altruísmo somente pode tornar-se realidade por meio de um profundo conhecimento do significado do altruísmo. Em toda a evolução não existe outro exemplo para o altruísmo tão penetrante como o aparecimento de Cristo na Terra. Reconhecer Cristo significa absorver a escola do altruísmo. Reconhecer Cristo significa conhecer todos os impulsos que ao longo da evolução humana gotejaram para dentro da nossa alma, de modo a aquecer e inflamar em nós tudo que tem uma predisposição para o altruísmo. Sob a influência do materialismo, o altruísmo foi perdido na humanidade de uma maneira que somente gerações vindouras terão a possibilidade de avaliar. Mas, com o aprofundamento no mistério de Gólgota, com toda a nossa alma, podemos restabelecer uma cultura do altruísmo. O que Cristo fez tem como impulso básico o altruísmo, e o que ele pode ser para o desenvolvimento consciente da alma humana é o conteúdo da escola do altruísmo.
Aí a GA, na Basileia, 1º de junho de 1914. Voltando à imagem da travessia presente na introdução, gostaria de acrescentar nela uma torre de farol. O farol torna-se visível à distância e aqui tem o objetivo de indicar a localização da escola. Ele não emite uma luz agressiva e ofuscante, que quer iluminar tudo e oferecer soluções para as mazelas do mundo, mas emite uma luz amena e convidativa com o intuito de que as pessoas, no encontro com outras, queiram trazer ou buscar ideias e experiências, buscar eventuais parcerias ou um embasamento espiritual para seus próprios ideais e impulsos que brotam de sua alma. Vimos que os 3 maiores obstáculos ao nosso processo evolutivo são os seguintes. O materialismo leva à mecanização do pensar. A perda dos preceitos morais leva à vegetalização do sentir. O egoísmo leva à animalização do querer. É sobre esses 3 aspectos que a escola do altruísmo quer atuar, pois a alma da consciência não poderá florescer sem uma visão espiritual do ser humano, da humanidade, da Terra e do cosmos. A nova consciência aponta para o futuro, indicando a direção do caminho da evolução e mudando paradigmas. O altruísmo na nova consciência é a execução prática desse caminho e pode ser treinado, mas exige uma nova didática. Sendo assim, a escola quer oferecer um espaço protegido para pesquisas, experiências e descobertas, que deverão resultar em programas e ações que possam ser transferidos para qualquer pessoa ou grupo de boa vontade. Ver anexo 4. Cíntia, só um minutinho. A Nina está com a mão levantada. Sobre o anexo 3. A gente ficou de ler, porque faltou o anexo 3, né? Nós lemos o anexo 1 e não 3. E agora, novamente, ele fala do anexo 3, nessa página 69. O anexo 3 está na página 114. Isso. Que fala sobre as etapas do mistério de Gólgota. Sim, eu acho interessante. Eu achei que vocês tinham começado pelo anexo 3, que a gente tinha combinado na vez anterior começar no anexo 3, né? Mas tudo bem, acho que dá para. Acho que ele vai complementar aquilo que foi dito agora, né? Até agora. Podemos, acho que uma sugestão seria passar para o anexo 3, né? Isso. E retomar depois, né? Naturalmente. Aliás, bom dia a todos. Desculpa, eu cheguei atrasado que eu estava com um grupo lá de Portugal. Você pode ler o anexo 3, Cíntia? Posso. Página 114. Então. Deixa eu achar ele aqui, peraí. Ele começa escrito anexo 3 ou é continuação? Isso, começa escrito anexo 3, etapas preliminares do mistério de Gólgota. Engraçado. Ah, então, para mim está em outra página, mas achei. Bom dia, Ronaldo. Anexo 3. Etapas preliminares do mistério de Gólgota. GA 152, Basileia, 1º de junho de 1914. Para a nossa cultura atual, é de uma importância fundamental nos relacionarmos com um novo reconhecimento de Cristo. Os que carregam o selo oficial do cristianismo têm uma atitude hostil com relação ao novo reconhecimento de Cristo. Torna-se cada vez mais necessários para a nossa cultura atual que exista uma escola do altruísmo,
uma renovação da moralidade e um aprofundamento da vida ética humana somente são possíveis por meio do treinamento para o altruísmo. Devido às circunstâncias da época atual, a escola do altruísmo somente pode tornar-se realidade por meio de um profundo conhecimento do significado do altruísmo. Em toda a evolução, não existe outro exemplo para o altruísmo tão penetrante como o aparecimento de Cristo na Terra. Reconhecer Cristo significa absorver a escola do altruísmo. Reconhecer Cristo significa conhecer todos os impulsos que, ao longo da evolução humana, gotejaram para dentro da nossa alma, de modo a aquecer e inflamar em nós tudo que tem uma predisposição para o altruísmo. Sob a influência do materialismo, o altruísmo foi perdido na humanidade de uma maneira que somente gerações vindouras terão a possibilidade de avaliar. Mas, com um aprofundamento no mistério de Gólgota, com toda a nossa alma, podemos restabelecer uma cultura do altruísmo. O que Cristo fez tem como impulso básico o altruísmo, e o que ele pode ser para o desenvolvimento consciente da alma humana é o conteúdo da escola do altruísmo. Antes do mistério de Gólgota, Cristo salvou a humanidade 3 vezes por meio de sua ligação, no mundo espiritual, com um ser angelical que, na transição dos tempos, vivia em Jesus de Nazaré, Jesus natânico. Na época lemúrica, quando os seres humanos começaram a se encarnar pela primeira vez em corpos terrestres, Cristo se ligou com o ser que mais tarde se tornaria Jesus de Nazaré. O objetivo era regular as impressões sensoriais dos homens que, devido à influência luciférica, teriam ficado exageradas, devido à sua intensidade, variando entre a volúpia animalesca e a dor insuportável. Sem a interferência de Cristo por meio desse ser angelical, os homens teriam se desenvolvido de uma maneira diferente, que não permitiria a sua evolução. Cristo, por intermédio da alma de Jesus de Nazaré, atuou sobre o organismo físico do homem, harmonizando as percepções sensoriais, tornando-as altruístas. No início da época atlântica, Cristo se ligou novamente com o mesmo ser angelical, dessa vez a fim de regular as forças vitais dos homens, nos diversos órgãos vitais que, pela atuação das forças luciféricas e arimânicas, teriam atuado de tal maneira que uma porção de alimentos teria provocado neles uma ganância irrefreável e impulsos animalescos. A alma humana teria sido arrastada entre ganância, simpatia e nojo, antipatia, exagerado. Novamente, o ser angelical tinha de absorver essas forças negativas em si, a fim de pedir ajuda para Cristo. Cristo atuou sobre o organismo etérico do homem, harmonizando as forças vitais, tornando os órgãos vitais altruístas. No fim da época atlântica, as forças luciféricas e arimânicas tentaram embaralhar as forças anímicas do homem, pensar, sentir e querer. O homem teria se inflamado por qualquer impulso ou teria se escondido cheio de medo e ódio. Uma terceira vez, o ser angélico tinha de penetrar nessas emoções e tornar-se dragão, a fim de pedir ajuda a Cristo. Cristo, por meio do ser angelical, atuou sobre o corpo astral do homem, harmonizando as forças anímicas, tornando-as altruístas. Resumindo, podemos dizer que Cristo atuou em 3 ocasiões para tornar os nossos sentidos, físico, os nossos órgãos vitais, etérico,
e as nossas forças anímicas, astral, altruístas. Lembrando que esses eventos aconteceram no mundo suprassensível. O próximo evento acontece na Terra, o mistério de Gólgota. Podemos encontrar estas imagens nos mitos de todos os povos, São Jorge, São Miguel, Apolo, etc. Na transição dos tempos, acontece o quarto evento, quando Cristo se incorpora em Jesus de Nazaré na hora do batizado no Rio Jordão. Dessa vez é para harmonizar as forças do eu. O eu precisa dominar o ego e tornar-se altruísta. Não eu, mas Cristo em mim. Esse processo ainda está em andamento. No batizado, Cristo penetra todos os invólucros de Jesus de Nazaré. Seu corpo físico, seu corpo etérico, seu corpo astral e sua organização do eu. Com a morte na cruz, esses invólucros de Jesus de Nazaré foram guardados no mundo espiritual e impressos como imagens em seres humanos de acordo com as necessidades da evolução. Que aqui é importante, né? Parar para você ver se tem alguma dúvida. Então, acho que aqui é importante só a gente lembrar que ele faz uma grande recapitulação da evolução do ser humano, agora já na Terra, né? Então, isso faz parte de uma evolução maior, né? Quando no antigo Saturno, o ser humano recebe o germe do corpo físico, no antigo Sol, ele recebe o germe do corpo etérico, na antiga Lua, o germe do corpo astral, e na Terra você recebe tudo. Mas a Terra também passa por etapas, né? Então, agora, na época lemúrica, aí começa a atuação do Cristo junto com esse ser angelical, que é um ser que nunca encarnou e que vai encarnar depois no Jesus de Nazaré, né? A história de Jesus é mais complexa um pouco do que isso, mas vamos só com esse ponto aqui, né? E é interessante pensar esse aspecto, né? Atuar sobre o corpo físico, sobre o corpo etérico e sobre o corpo astral. Nós temos um pouco dessa percepção hoje ainda, né? Quando, por exemplo, eu resolvo olhar para o sol, né? Se eu olhar sem nenhuma proteção para o sol, eu vou sentir dor no olho, né? É uma coisa que é profunda. E é uma situação muito específica. Mas o que ele fala aqui é que se não houvesse a intervenção do Cristo e esse ser arcangélico, nossos sentidos seriam não altruístas, né? No sentido de querer ganância por tudo, a ponto de querer sentir dor. Imagine se tudo que a gente olhasse, ouvisse, causasse dor internamente, né? Nós não temos isso normalmente por essa atuação do Cristo lá no início da época lemúrica. Depois tem a atuação sobre os nossos órgãos dos sentidos, né? Dos nossos órgãos digestivos, desculpa. E imagina que a gente, de vez em quando, a gente sente isso também, né? Temos ganâncias alimentares e todo esse processo que também traz distúrbios. E, finalmente, nessa simpatia, antipatia do pensar, sentir e agir. Então, nós temos, quando nós olhamos principalmente sem o ponto de vista esotérico, nós olhamos do mistério do Gólgota, que Cristo veio para salvar a Terra, Cristo veio para salvar o ser humano. Isso está no nível do eu, né? No sentido do nosso eu inferior se abrir para o eu superior, mas isso acontece realmente na Terra, mas na preparação da evolução no mundo espiritual, o Cristo fez 3 sacrifícios anteriores. O quarto sacrifício foi a crucificação. Os outros anteriores foi ele se, através deste ser natânico, né? Desse ser angélico natânico, ele foi preparando o corpo humano e eliminando o ser humano, na realidade, né? Através do corpo físico, corpo etérico, corpo astral, eliminando essas atuações deletérias de Lúcifer e Ahriman também. E aí, no momento do batismo,
esse Cristo, ele então toma conta de todos esses invólucros que foram sendo preparados para os seres humanos, né, na evolução. E aí ele então consuma o quarto sacrifício, né, que seria o mistério do Gólgota. Então, esse texto pequeno, né, na realidade, ele faz parte, são várias palestras que o Steiner falou sobre isso, né? Tem um livro que não é traduzido no português, ele está em espanhol, ele vai contando várias dessas palestras, né? Onde o Cristo, o Steiner vai trazendo todos esses processos, né? E aqui ele fez um resumo bastante interessante, ele fez um resumo bem, para tudo que está nas outras palestras, ele colocou aqui, né, sobre esse aspecto. E aí nós já vemos como que a ação de Cristo na evolução humana é altruísta, né? Porque todas essas ações tiram essa possibilidade do egoísmo, né? O egoísmo de querer ver tudo com sentidos, o egoísmo de querer absorver tudo no processo metabólico, né? E o egoísmo nas nossas ações de simpatia e antipatia, e a abertura para o ser humano ter a possibilidade de atingir essa frase, não eu, mas o Cristo em mim, né? O não eu é o meu ego, o que em mim seria o eu superior do ser humano, e através do Cristo, que é o eu verdadeiro. São os três níveis de eu, né, que nós temos: o nosso ego, o nosso eu superior e o eu verdadeiro, que é o Cristo. Esse anexo é bastante, ele complementa, né, aquela visão toda que nós vimos da proposta, né, da escola de altruísmo. Podemos ir para o anexo 4, então, né? Que ele também já pede em seguida, né? Ele fala. O anexo 4, tá. Quando é que ele falou do anexo 4? Foi no final aqui, né? Foi no final dessa leitura aqui da página 70, ele fala do anexo 4. Tá. Ótimo, é pequeno também, dá para ler, né? Uhum. Uhum. Você pode ir, Cíntia, por favor. Anexo, anexo 4, o aspecto interno do enigma social. GA 193, palestra 6, Berlim, 12 de setembro de 1919. Existem atualmente dois caminhos para a humanidade. O primeiro passa pela mecanização do espírito. Nos últimos tempos, o espírito ficou muito mecanizado, principalmente nas abstratas leis naturais, que são transferidas para dentro da convivência social, e pela vegetalização da alma. Os vegetais dormem, a alma humana também tem a tendência de dormir. Os acontecimentos mais importantes não são captados porque se dorme. Os acontecimentos mais importantes dos últimos tempos passaram na dormência das almas. Também, nos dias atuais, os acontecimentos mais importantes passam despercebidos porque se dorme. Mecanização do espírito no Ocidente, americanização. Vegetalização da alma, dormência na Europa. Animalização dos corpos no Oriente, bolchevismo. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é o despertar do espírito, que corresponde à época do desenvolvimento da alma da consciência, na conexão da alma humana com a atuação das hierarquias superiores, espírito, no reconhecimento da alma humana, que vem de estágios anteriores da Terra, alma, na trimembração do organismo social, corpo. Todos esses aspectos são interligados. As pessoas que estão ligadas à ciência do espírito deveriam sentir-se como o núcleo do qual irradia a força para a transformação social.
O que vem de outros impulsos sociais pode ser muito positivo, mas precisa ser lapidado, pois a verdadeira transformação social somente pode acontecer a partir de impulsos espirituais. Alguma pergunta sobre o aspecto do interno do enigma social? O Steiner, ele trabalhou muito com essa questão da trimembração social também, né? Que seria a recuperação ou a ampliação dos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, evidentemente, tudo isso pressupõe estar-se acordado, né? Ou quando ele falou aqui, eu me lembrei uma vez, numa situação real, né? Nós estávamos na Artemísia, e a Artemísia tinha uma direção que era dos membros da DIGO, né? Tinha um conselho. E houve não me lembro agora exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que houve uma tomada de decisão que não foi a mais adequada. E estávamos numa reunião com o conselho, e a Gudrun estava junto, e a Gudrun usou uma expressão muito interessante, ela falou, nós dormimos para dentro do assunto, né? E é uma expressão bastante interessante, assim, né? Assim, o assunto está ali, mas eu dormi para dentro dele, eu não vi, né? E isso acontece muitas vezes, né, na evolução. Nós estamos preocupados com coisas externas, e não vemos o foco, né, que tem que ser visto. Então, muitas coisas estão acontecendo no mundo e as pessoas olham perifericamente, ou olham de acordo com o seu interesse. Não que seja uma coisa má, né, uma maldade específica, mas as pessoas olham partes, né, como se você olhasse os dedos da mão e eu só me interesso por esse dedo, e eu só vou olhar e vou olhar para a vida pensando na ação desse dedo, né? Quando a gente olha a mão, esse dedo aqui é o dedo do sistema metabólico, né? Porque ele é que faz a apreensão. Se eu olhar esses dedos aqui, são os dedos do sentir, né? Quando eu tenho, desculpa, do pensar. É quando eu vou observar um objeto, eu não coloco o dedo mínimo, né? Eu vou com o dedo que aponta, né? O dedo indicador. E esse aqui são os dedos do sentir, né? É onde a gente até coloca as alianças, né? São colocados aqui. Então, isso é a mão inteira. Mas tem pessoas que pensam, que observam a vida através da ação, tem pessoas que observam a vida através do pensar, e tem pessoas que observam a vida através do sentir. Isso é uma lente, e eles olham o mundo a partir dessa lente. O que seria o ideal? Eu tenho que olhar o mundo com os 5 dedos. Então, se eu só olho de um jeito, eu vou olhar tudo. Se eu só dou importância ou dou uma maior importância para um dedo, eu vou olhar tudo como sendo através do fazer. Então, se eu encontro alguém que faz uma coisa, e eu acho que isso é importante, e eu apoio, sem perceber que às vezes o que ela pensa e o que ela sente não são adequados. Ou eu posso olhar uma determinada situação pelo qual é o conceito que aquilo tem, mas eu não vejo como que é feito e nem o sentir, né? E se eu olho só o sentir, essa pessoa tem esse sentimento, mas eu não vejo o que ela pensa e o que ela faz. Então, na realidade, não é que está feito de uma forma malévola, mas é uma lente, né? Então, estar acordado é eu levar em consideração todos os aspectos, né? Eu posso falar, então, a mão está presente realmente, né? Então, a gente vê que hoje em dia muitas pessoas realmente dormem para dentro dos assuntos, porque dormem pensando de uma forma unilateral, não completa. Voltamos para a página 71. Então, Quem são os potenciais clientes imediatos da escola do altruísmo? 1. Os jovens costumam carregar na alma sonhos e ideais de um mundo melhor.
Geralmente são ideais de muita beleza, mas que dificilmente conseguem ser colocados em prática por falta de foco, de realismo e de experiência de vida. Em geral, esses ideais juvenis evadem-se na medida em que a juventude desaparece. Ajudar os jovens a transformar seus ideais, que desaparecem com o fim da juventude, em ideais carregados por uma visão espiritual que sustente a atuação deles pela vida inteira, deve ser uma das tarefas mais importantes da escola do altruísmo. Com um treinamento que busque foco e estratégia para a ação, podemos formar verdadeiros agentes de transformação social, como uma nova formação profissional. 2. Com base em um modismo, os empresários são atualmente levados a agir com instinto animal, a fim de sobreviver em uma selva cheia de perigos. Essa parece ser uma tentativa de retorno ao capitalismo selvagem e predador do século passado. Com uma visão objetiva a respeito do significado de seu negócio e dos efeitos de sua atuação sobre os resultados econômicos, a satisfação dos clientes, a motivação dos empregados, o bem-estar da sociedade e a saúde do meio ambiente, de acordo com uma visão global e integrada, altruísta, o empresário certamente obterá resultados mais satisfatórios e permanentes do que pelo empobrecido viés do instinto animal. Também os empresários terão a nossa atenção especial. 3. Também os líderes de grupos de atuação na esfera social que queiram enriquecer e fortalecer seu trabalho por meio de uma visão espiritual comum, a fim de conscientizá-los de que juntos, cada um com suas habilidades específicas, estão trabalhando na construção da grande comunidade humana. 4. E grupos de indivíduos que buscam uma mudança na própria vida, no intuito de dar mais sentido à sua atuação no mundo. Cabe aqui uma observação de Rudolf Steiner. A única direção sensata é formar grupos sociais e esperar que neles surjam soluções parciais. Grupos nos quais as pessoas se sentem juntas, sem julgamento, e produzam algo que se aproxime de soluções parciais para a questão social. Algo que possa ser adotado por um determinado tempo em um lugar particular. E ver anexo 5. Qual é a página? Eu acho que a gente pode, antes de ler o anexo 5, vamos terminar até onde está na página seguinte, que é a nova didática. Aí nós terminamos esse capítulo, e aí no próximo sábado começamos com o anexo 5. Tudo bem? Uhum. Eu apertei uma tecla aqui. Me fala qual que é a página de novo. Você está 72. na 72. Até porque o anexo 5 ele é bem grande. 72, espera aí. Acho que para mim é 73. Ah, sim. Uma nova didática? Não. Não, não, antes dela é quais são as atividades, é um pouquinho para trás. Ah, sim. Quais são Quais são as as atividades concretas da Escola do Altruísmo? do turismo? Isso. 1. Desenvolver um programa de formação de agentes de transformação que sintam um profundo compromisso com a humanidade, tenham os 2 pés no chão, tenham um coração sensível, busquem uma visão espiritual ampla e profunda. 2. Desenvolver um programa de formação de coordenadores para as escolas do altruísmo. Inclui gestão, administração, fundraising, acho que é isso, etc. Uma parte do currículo seria idêntica para todos. 3. Criar novos conteúdos para os programas de formação, com o intuito de desmistificar o altruísmo, a nova consciência, a evolução da humanidade,
passado, presente e futuro, a imagem do ser humano e a trimembração do organismo social. Também publicar textos de outros autores que sejam coerentes com o que fazemos, etc. 4. Desenvolver cursos de capacitação dentro da nova didática, visando trabalhar a competência social como ferramenta para o altruísmo. Treinar a nova didática, em constante evolução. Ensinar a solução de conflitos, mediação. A negociação ganha versus ganha, e ensinar a construir parcerias e a conduzir grupos biográficos, bem como o coaching, o fundraising, etc. 5. Construir e administrar o site e as redes sociais da Escola do Altruísmo. 6. Manter um jornal da Escola do Altruísmo, periódico. 7. Administrar um local de encontro de encontro presencial. 8. Gerir as finanças de doações e contribuições. 9. Divulgar o conhecimento existente e as práticas concretas que favoreçam o altruísmo, gerados dentro e fora da escola. Então, eu pesquisei aqui rapidamente, porque eu também não conhecia essa expressão. O fundraising é traduzir literalmente como arrecadação de fundos ou captação de recursos, e é um processo estratégico de solicitar e reunir contribuições financeiras ou materiais. Essa prática é utilizada por organizações sem fins lucrativos, startups ou projetos para sustentar, viabilizar ou expandir suas atividades por meio de doações, parcerias ou investimentos. E eu achei interessante aqui, revendo, né, um aspecto, quando ele fala lá no item 1, ter os dois pés no chão. Isso é bem anti-luciférico, né? E o Lúcifer está nas esferas, ideias maravilhosas, mas sem a realização na prática. E buscar uma visão espiritual ampla e profunda é anti-arimânico, né? Anti no sentido assim, superação e integração dessas forças, né? E deixa eu ver, tinha uma outra coisa que eu achei interessante aqui. Assim, a negociação do ganha-ganha, que está no quarto item, porque hoje em dia as relações são de ganha-perde, né? Eu ganho, você perde. É isso que as pessoas buscam, né? E quando você busca uma negociação do ganha-ganha, todos saem ganhando, né? Todos têm a possibilidade de ganhar. A gente vê que isso é um trabalho, né? É um caminho longo para chegar nesse ponto. Mas são as propostas, né? E ele até fala isso, uma nova didática. Ele está propondo uma nova didática, mas ele coloca bem claramente aqui, entre parênteses, em constante evolução. Não tem nada pronto. A gente vê isso nas escolas, né? As escolas, você está sempre procurando evoluir no conceito, né? É uma proposta bem interessante, né? Que pode ser aplicada em vários, não precisa ser só uma escola, né? Pode ser aplicado em qualquer ambiente social onde você busca essas características, né? De desenvolvimento do altruísmo, né? Muito bem. Acho que, né, hoje já são 9h26, né? Pelo meu relógio aqui. Acho que podemos, então, interromper hoje e no próximo sábado iniciar a partir do quinto anexo, que é o aspecto interno do enigma social. O aspecto 4, no 4, ele continua falando, né? O aspecto, no anexo 4 era o aspecto interno, aqui ele também vai continuar com o aspecto interno, talvez com outras, a partir de outra conferência, né, do Stein.
muito profundo, né? Tão profundo que a gente fica se perguntando assim, se perguntando não, né? Mas pensando que como precisa ter um equilíbrio, né? Muito grande assim, porque é encantador, mas ao mesmo tempo precisa de uma prática, né? A realidade também, a gente precisa estar com o pé no chão também, né? E não ficar só com o pé no chão e também não querer, né? Ah, não, dá muito trabalho, não vai dar E certo. é, a Marta levantou a mão. É porque, conforme a leitura foi se desenvolvendo, né, eu já fiquei aqui pensando, né, como colocar isso na prática no nosso círculo, né, tão próximo, tão pequeno, né, que atitudes, que atividades que a gente pode fomentar no sentido de colocar em prática tudo isso, né, e não ficar só na teoria. Sim. É interessante porque o que você fala, né? Acho que todo o processo de aprendizado é assim, né? Nós estamos aprendendo aqui uma sugestão de uma didática que tem vários pontos. E quando você olha uma coisa como vários pontos, é interessante você ter a visão do todo, mas você começar a se ocupar com alguns deles. É que não dá para fazer tudo de uma vez só. E aí tem duas opções. Eu posso me ocupar com aquilo que é mais próximo e eu desenvolvo isso, ou eu também, se eu gosto de desafios, eu ocupar com aquilo que eu não tenho, né, para poder desenvolver aquilo também como uma forma de caminhar, né? Aí isso também já fala mais de cada um, como cada um quer enfrentar as situações, né? E é isso que você falou, juntando o que a Cíntia e a Marta falaram, as duas, né? É no dia a dia, nas coisas mais simples, né? Porque quando você olha assim, daquela ideia, nossa, altruísmo, uma coisa imensa, realmente é, mas não vai ser lá em cima que a gente vai chegar, né? Você vai começar com o dia a dia, né? Com a primeira pessoa que nós fecharmos aqui a tela, qual vai ser a primeira pessoa que eu vou encontrar? E como que eu vou me posicionar perante essa pessoa, né? Acho que primeiro de tudo, tudo, a gente tem que trabalhar muito na gente, né? Muito, muito mesmo. Porque quando a gente encontra o outro, outro dia só rapidinho assim, eu estava numa conversa e eu percebi que a conversa estava indo para um lugar muito negativo e aquilo estava até me deixando assim, muito incomodada. E aí eu consegui ficar dentro do assunto, mas, né, trazer um pouco de leveza, né? Mas eu era uma, né, entre alguns. E aí, de novo, a conversa foi para o lugar negativo. Só que aí depois eu fiquei pensando na retrospectiva. Eu fiquei pensando ali depois, né, como tinha sido a conversa. Daí eu percebi em mim como, quando eu consegui levar para um lugar não negativo, o que aconteceu comigo, né, dentro. Então eu senti assim como uma vitória, sabe? Aí eu falei, nossa, tá vendo como que eu sou, né, também. Como é, como é que fala? Uma coisa assim muito, parece um, Sutil. é, Sutil? não, eu esqueci a palavra, mas como ela é muito, às vezes a gente pode se enganar, né? Se auto-enganar muito, né? E aí aquele sentimento de grandeza me invadiu, entende? É isso que eu quero dizer. Uhum. Como se eles não soubessem nada, e eu sim. Aí fiquei com vergonha de mim. É difícil, né? Eu falo, mas o que, que eu ia fazer? Né? Mas precisa estar sempre muito presente, né? A gente tem que estar sempre vigilante. É interessante que você fala de novo, porque as forças contrárias, né, que trazem, nós já lemos aqui, né, no anexo, né, que é Lúcifer e Árimo, né? Lúcifer com soberba e Árimo com poder, elas atuam porque a grande especialidade delas é se fazerem invisíveis. Porque se elas fossem visíveis, você tem como olhar e se proteger, né? Mas elas vão ali subrepticiamente entrando, como você trouxe, agradeço a sua
sinceridade, né, de trazer esse tema, que elas se imiscuem nas coisas mais simples. Essa luz ferial, você pensa também sempre assim, nossa, é uma coisa. Não, está acontecendo aqui, agora, a todo momento, né? Muito bom, obrigado pela contribuição, Cintia. Vou encerrar a gravação, então. Então, obrigado. Bom fim de semana para todos. E